Que a paz de Cristo possa estar presente aqui conosco, amém? Eu convido você nesse momento a abrir a palavra de Deus comigo, no livro de Jó. Seja bem-vindo você também que está nos acompanhando pelo canal do YouTube desta igreja. Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo possa falar de forma poderosa ao seu coração nesta manhã. Livro de Jó, capítulo 1. Abra a sua Bíblia ou o seu aplicativo no celular. Feche os seus olhos e mantenha a palavra aberta. Senhor Deus e Pai, obrigado porque temos a alegria de estudar a Tua palavra nesta manhã. É bem verdade que não temos condições nenhuma de entender este livro sem a iluminação do Teu Espírito. Que o Senhor então possa se fazer presente aqui conosco, que Teu Espírito possa iluminar a nossa mente, para que juntos possamos entender o Teu querer e a Tua vontade sobre as nossas vidas. Pedimos mais uma vez o perdão, pois oramos no nome de Jesus. Amém e amém. O livro de Jó foi o primeiro livro a ser escrito na Bíblia. Este livro ele foi escrito por Moisés. Em uma das suas fases de 40 anos, a vida de Moisés foi fragmentada em 3 fases de 40 anos. Esse grande homem do Antigo Testamento teve a alegria de viver 120 anos. E ele então, inspirado por Deus, escreveu este livro. Moisés é o autor de 6 livros na Bíblia, contando com os primeiros 5 livros da Bíblia e o livro de Jó. E o primeiro salmo, Salmo 90, também foi escrito por esse homem. É interessante que a história de Jó foi narrada pelo próprio Deus. Eu fico imaginando Deus chamando Moisés à parte, dizendo: Moisés, eu quero contar a história de um homem para você. E lendo a primeira vez, eu fiz uma pergunta e talvez você possa ter feito essa pergunta também. Jó com certeza não imaginava que um dia a história dele seria contada, como eu e você muitas vezes não imaginamos, mas um dia a minha história e a sua história vai ser contada por alguém, seja ela de forma positiva ou negativa, mas um dia a nossa história será contada, assim como a história de Jó está sendo contada hoje nesta manhã. O livro de Jó, ele foi escrito numa categoria chamada de livros poéticos. A Bíblia, em um período de 1.600 anos, ela foi subdividida em 5 categorias: livros históricos, proféticos, poéticos, cartas e evangelhos. E o livro de Jó está dentro de uma categoria poética. Interessante que quando nós lemos este livro, em 42 capítulos, vem a pergunta: mas que poesia é essa? Lembrando que a Bíblia, ela não foi escrita no nosso contexto. Geralmente as nossas poesias exigem uma rima, mas a poesia bíblica é narrando o sofrimento humano, é narrando uma tristeza, como um cantor nosso compôs uma música no Brasil conhecida como Asa Branca, narrando o sofrimento do gado porque não tinha água, não tinha um pasto verde que pudesse levar um animal. Então, quando nós olhamos para o livro de Jó, é Moisés retratando a vida de alguém que foi atingida pelo grande conflito. E o livro de Jó, ele mostra que uma instituição santa, criada por Deus no Éden, que após a expulsão de Adão e Eva, passou a sofrer vários ataques do inimigo. Uma instituição chamada família. A família é a base de uma sociedade. A família é a célula máter de uma sociedade. Tudo depende da família. A escritora norte-americana Ellen G. White, no livro O Lar Adventista, página 453, ela diz que tudo nasce do lar. Boas coisas e coisas ruins. Tudo vem de lá. Uma sociedade, uma igreja, ela diz, depende da base de um lar. E o livro de Jó, ele vem apresentando justamente isso. E você percebe como que esta instituição chamada família tem sofrido. Hoje, família pode ser aquilo que você bem entende que seja. Família hoje não é mais determinada como assim diz o Senhor. É minha escolha. A Bíblia é muito clara em dizer
que o contexto de família é homem, mulher e filhos. Aqui está a base de uma sociedade. Mas o livro de Jó, ele traz um momento de crise. Interessante que esta palavra crise tem algo sido rotineiro, diário, né? Todos os dias ouvimos esta palavra, crise na educação, crise na política, crise no trabalho, crise na família. Mas eu me lembro do falecido doutor e professor de teologia, Luiz Nunes, tive a alegria de ser aluno dele. E uma vez em sala de aula ele disse assim, não se esqueçam, crise vai, crise vem, para se ver quem é quem. É no meio das crises que nós mostramos quem somos nós. É muito fácil falar de crise quando ela não bateu na sua porta. É fácil você falar para alguém, fique tranquilo, vai passar, todas as coisas cooperam para o bem, o Senhor é o meu pastor. Mas quando o problema bate na sua porta. Me lembro de um amigo chamado Tiago, pastor em Goiás, fazendo seu primeiro funeral como pastor. Ele foi apresentado no sábado de manhã e sábado à tarde ele estava realizando o seu primeiro funeral. E ele dizia que a viúva gritava muito, dizendo, a minha vida não vai ter sentido sem você. Me leve com você, me leve com você. E ela gritava desesperada, até que ela caiu dentro do túmulo. E lá de dentro ela gritava, me tire daqui pelo amor de Deus. É fácil falar do problema quando você não está dentro. É muito fácil. Por isso eu faço uma pergunta para você nesta manhã. Como você tem suportado as crises? Quando as luzes se apagam, quem é você? Quando ninguém está vendo, quem é você? Crise vai, crise vem, para se ver quem é quem. Jó capítulo 1, é Deus narrando a história. E sabe como Deus começou falando para Moisés a história de Jó? Ele começou assim, havia um homem. Deus não começa dizendo que havia um Superman, um super-herói ou um super-homem. Deus começa dizendo que havia um homem, assim como eu e você, sujeito às mesmas paixões, tão pecador assim quanto eu e você, porque a Bíblia diz que todos pecaram, que todos carecem da graça de Deus. O único ser que viveu nessa terra e não pecou foi Jesus Cristo. Jó era um homem assim como eu e você. O sobrenatural do livro de Jó não é Jó, é o Deus de Jó. E muitas vezes procuramos em personagens bíblicos dar ênfase neles e esquecemos que quem é adorado é o invisível, não o visível. Porque quando o homem aparece, Deus desaparece. Deus está mostrando aqui a história de um homem que passou por vários problemas, um homem que enfrentou várias crises, e o nome Jó no hebraico significa por quê? Por quê? Você sabia que no livro de Jó, nos 42 capítulos, encontramos 77 perguntas? 70 perguntas Jó fez para Deus. 7 perguntas Deus fez para Jó. Das perguntas que Deus fez para Jó, das 7, sabe quantas Jó respondeu? Nenhuma. Deus começou simplesmente assim, Jó, onde estavas quando eu comecei a criar todas as coisas? Agora, das 70 perguntas que Jó fez para Deus, Deus respondeu 69. Uma Deus não respondeu. Eu quero parafrasear a pergunta. A pergunta foi, Senhor, o Senhor não sabe o que é sofrer. O Senhor está aí no céu, assentado num trono. O Senhor não sabe o que é padecer, o Senhor não sabe o que é passar fome, o Senhor não sabe o que é sepultar um filho. E Deus ficou em silêncio. Sabe por quê? Porque algum tempo depois, Cristo pisou nessa terra. E Paulo diz em Hebreus capítulo 4, verso 15, que temos alguém hoje no céu, representando a mim e a você, que sabe o que é padecer, que sabe o que é sofrer, que sabe o que é perder alguém, que sabe o que é ter depressão, que sabe o que é ficar sozinho, desprezado, humilhado. Tem muitos que pregam por aí que o maior fenômeno da história foi o homem pisar na lua. Me desculpe, mas para mim o maior fenômeno foi Deus pisar nessa terra. Porque um dia eu vou pisar no céu, porque Cristo pisou nessa terra. A história começa, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus
e que se desviava do mal. Imagina, é Deus contando a história de um homem. Deus que sabe de todas as coisas, que conhece eu e você por dentro. Deus estava dizendo, olha, Jó, eu quero apresentá-lo em 4 características. A primeira característica que Deus apresenta de Jó, que Jó era um homem íntegro. A palavra integridade aqui vem do hebraico tami, significa que ele era perfeito. Não perfeito no sentido como Deus, mas nas suas ações, em suas atitudes. Por isso Deus está dizendo, olha, Jó era íntegro. Todas as maçãs estavam podres da caixa, mas a de Jó não. Jó mantinha-se perseverante em meio aos problemas da humanidade, em meio aos pecados. Então Deus disse, olha, esse homem é íntegro, tame, justo. A segunda característica que Deus apresenta de Jó é que Jó era um homem reto. A palavra reto aqui é iassar, que pode ser muito bem traduzido como honesto. Tudo que Jó fazia, ele fazia com honestidade. E quando os problemas vieram na sua vida, ele começa a questionar e ele olha para Deus e fala, Senhor, mas por acaso eu usei balança enganosa com alguém? Por acaso eu olhei para uma donzela e desejei no meu coração? Jó queria entender por que ele estava passando por aquele momento, porque o pecado, porque a crise, porque o grande conflito o atingira. Ele queria entender. Hoje, quando você fala em honestidade, infelizmente, honestidade hoje tem se tornado artigo de luxo. E as pessoas estranham quando você age com honestidade. O meu carro outro dia apresentou um problema, eu deixei ele com um membro dessa igreja, o Fred, que é um mecânico, e na parte da tarde eu fui pegar um ônibus para ir para aquele local buscar o meu carro. E aí de repente passou uma senhora por mim correndo e deixou cair uma saquinha no chão e eu logo percebi que tinha dinheiro e ali conta de luz, de água, de telefone. Eu peguei aquela saquinha e quando olhei ela já estava uns 10 metros à frente e eu gritei, ela não ouviu e eu comecei a correr atrás dela dizendo, senhora, senhora, quando ela olhou para trás e me viu correndo atrás dela, ela correu mais. E aí ficou aquela cena esquisita na rua, eu de terno e gravata, gritando senhora no meio da rua. De repente eu parei, disse, senhora, isso aqui é seu? Aí ela olhou para trás, colocou a mão no bolso, aí voltou, disse, sim, eu achei que você queria me roubar. Eu olhei, ladrão, agora tem mudado aí essas roupas, né? né? E aí ela olhou para mim e disse, eu achando que você queria me roubar. Eu falei, não, se eu quisesse eu não precisava nem correr, já tinha tudo aqui em mãos. E aí devolvi para ela e voltei para o ponto. Nisso um outro senhor se aproximou e disse, você é bobo, hein? Poderia ter ficado com dinheiro para você. Imagina, ser honesto hoje é ser bobo. Você percebe? E ele ainda diz, mas é muita caretice da sua parte. Deu as costas e saiu. E eu fiquei conjecturando sobre aquilo, sabe? É melhor ser chamado de careta agora do que fazer careta pegando fogo, né? É melhor, não é verdade? Deixa-me chamar de careta e bobo. Jó era honesto em tudo o que fazia. Deus agora chega a dizer também que Jó era temente. E a expressão aqui, o verbo temer, a palavra yare, significa que tudo que Jó fazia, havia o temor do Senhor no coração dele. Jó entendia que quando falamos de Deus, a terra que pisamos é santa. Jó entendia que quando a Bíblia é aberta, a terra que estamos pisando é santa. Sabe, amigo, quando a Bíblia está aberta, significa que Deus está falando conosco. É o inverso da adoração. Quando estamos cantando, é de baixo para cima. Quando a Bíblia é aberta, é de cima para baixo. A Bíblia é o único livro que estudamos na presença do autor. Quando a Bíblia é aberta, me desculpem e falo com muito carinho, não é hora de ir ao banheiro, não é hora de beber água, não é hora de olhar para o WhatsApp, redes sociais, é Deus falando com você. Você percebe que hoje muitas vezes estamos distante da reverência que esse momento merece. Jó entendia que quando o assunto é Deus, a terra que pisa é santa.
Mas depois o texto diz que Jó também desviava do mal, e essa expressão é a expressão sur no hebraico, que significa ele mantinha distância. Se o mal estava deste lado, ele ia para o outro lado. Se ele estava do outro lado, ele ia para o outro. Hoje tem que tomar cuidado se eu falar que o mal está na direita, que o mal está na esquerda, porque outro dia alguém veio falar comigo, pastor, cuidado com isso. Eu falei, cuidado? Percebe que hoje as pessoas só enxergam política. Mas eu quero dizer que Jó, se ele viu que o mal estava na direita, ele ia para a esquerda. Se ele via que estava na esquerda, ele ia para a direita. O que ele fazia com o mal? Mantinha distância. Jó entendia porque o pecado entrou na terra. Ele entendeu porque a mulher estava no lugar onde não deveria estar. E falou de Eva. Ela ouviu uma voz que não deveria ouvir. Ela dialogou com alguém que não deveria dialogar. E esse diálogo trouxe dúvida, e a dúvida trouxe o pecado, e o pecado trouxe a morte. É assim que acontece comigo e com você. Então Jó, ele viu o mal, ele mantinha distância. No verso 2, Deus descreve os filhos de Jó. Jó tinha 7 filhos homens, 3 meninas. E o número 7 é interessante, a palavra Sheva no hebraico significa perfeito. Os filhos de Jó eram perfeitos. Sabe por quê? Porque eram um reflexo do pai. O pai entendia que eu preciso refletir o caráter de Deus para os meus filhos, e muitas vezes esquecemos disso. Eu me lembro que quando era menor do que sou, se eu falar que eu cresci, vocês vão rir de mim. Eu tomei uma surra porque falei uma mentira, e ainda minha mãe colocou pimenta na minha boca. E ela disse, a próxima vez eu coloco mais. Naquele mesmo dia o telefone tocou, e era alguém cobrando a minha mãe. E a minha mãe disse, fala que eu não estou. E eu com o telefone na mão, olhei para minha mãe, olhava para o telefone e eu pensei, se eu mentir eu apanho e ela vai pôr mais pimenta na minha boca. E eu disse assim, olha, a minha mãe está, mas mandou falar que não está. E desliguei. Tomei outra surra. E aí eu não entendi. Você percebe que muitas vezes nós pregamos uma coisa para os nossos filhos e vivemos outra. Jó entendia, olha, aquilo que eu falo para os meus filhos, eu tenho que viver, porque começa comigo. Eu só posso levar alguém a algum lugar onde eu fui. Eu não posso dar aquilo que não tenho. Sabe por que muitos filhos hoje se afastam do evangelho? Porque na hora do almoço, almoçamos o pastor e ainda comemos o ancião na sobremesa. Criticamos a igreja, falamos mal da liderança e o filho está ouvindo aquilo. A filha está ouvindo aquilo. Será que ele tem maturidade espiritual? Se muito adulto não tem. Imagina os filhos. Então Jó entendia, olha, eu preciso educar os meus filhos, explicando que Deus é bom, que Deus é perfeito, que Deus é santo. O homem é falho. Jó tinha 7 filhos perfeitos, porque era um reflexo do pai. O pai era temente a Deus. Lendo uma história do Talmud a respeito de Abrão, quando Abrão subiu com seu filho para ser sacrificado, o Talmud diz que Isaac olhou para o pai e disse assim, pai, amarra-me bem apertado, para que eu não seja tentado a fugir. Que eu sei quem é o seu Deus, mas eu sei quem é o Senhor. Imagina, ele sabia que o pai vivia o que pregava. Interessante. Não é diferente com Jó. Depois Deus descreve que Jó era um homem muito rico, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas e muitos servos. Mas o verso 4 e o verso 5, Deus volta no assunto dos filhos. Deixa eu falar uma coisa para você relacionado ao texto hebraico. Judeu não gosta de repetir conversas. Quando um autor ou um escritor bíblico repete o assunto, é Deus dizendo, olha, preste atenção aqui. Quando você percebe que Deus está batendo numa tecla no mesmo capítulo, no mesmo contexto da história, Ele está dizendo, olhe, pare e escute. Preste atenção no que eu quero falar com você. E o verso 4 e o verso 5 diz assim, seus filhos iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles.
Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó de que forma? Continuamente ou diariamente. Se tinha uma coisa que Jó sabia fazer, era trabalhar com o fator tempo. Jó entendia isso. Você percebe que todos os dias Jó fazia culto familiar. Foi feita uma pesquisa conosco há 4 anos atrás. Lembra? Paramos o culto no sábado de manhã e respondemos perguntas no celular. Olha que parte triste. Menos de 1% dos adventistas fazem culto familiar. Menos de 1%. Se almejamos o céu, estamos esquecendo que o céu começa aqui. Aqui é um estágio, aqui é uma preparação. Há um texto de Ellen White no livro Parábolas de Jesus, no capítulo 25, que me chama a atenção. Ellen White diz assim: aquele que tem dificuldade em adaptar o seu tempo no tempo de Deus, não será seguro levá-los para o céu. Não é preocupante? Eu repito, aqueles que têm dificuldades em colocar o seu tempo no tempo de Deus, não será seguro levá-los para o céu. Porque quando Cristo voltar, Ele vai olhar para mim e não vai perguntar: Pastor Patrick, quantas almas você batizou em seu ministério? Quantas igrejas foram abertas? Quantos casamentos? Quantas crianças você dedicou? Não. Sabe qual é a pergunta? Isaías 8:18. Cadê os filhos e as filhas que eu te dei? Sabe qual é a pergunta? Jeremias 13, verso 20. Cadê o lindo rebanho que eu te dei para pastorear? Percebe que a primeira igreja que como pastor eu tenho que prestar contas a Deus é o meu lar. Por isso eu digo, para mim, o melhor evangelista que viveu nessa terra foi Noé. Pregou 120 anos, uma mensagem universal para todos. Quem entrou na arca? A família. Quem sabe o auditório mais difícil. Quem sabe as pessoas mais difíceis de ser alcançadas? Família. A família sabe quem eu sou. Alguém me perguntou: pastor, quando o seu ministério poderia chegar ao fim? Quando a minha família não me ouvir mais como pastor, acabou meu ministério. Quando a minha filha, meu filho olhar para mim e falar: pai, o que o senhor está pregando não é verdade, acabou meu ministério. Qual a razão de pregar para as pessoas se a minha casa está perdida? Entendem? Jó percebia tudo isso. Jó separava um cordeiro para cada filho. Jó tinha 10 filhos no total, 7 homens, 3 meninas. O texto diz que ele intercedia por cada um deles. Ele matava um cordeiro para cada um deles. Quando o assunto é salvação, eu não devo me preocupar com finanças. O seu filho tem lição da escola sabatina? Quanto é uma pizza num sábado à noite? Quanto que é a assinatura de uma lição da escola sabatina? Percebe que muitas vezes estamos investindo em coisas e esquecemos do conselho de Mateus 6,33? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Percebe que colocamos as coisas em primeiro lugar e, se tivermos tempo, colocamos Deus. Jó mostra o contrário. Jó, em meio às crises, em meio aos problemas, você percebe que a história desse homem mostra que Deus estava em primeiro lugar na sua vida. O livro de Jó mostra que em segundo lugar estava sua esposa, não os filhos. Sabe por quê? Há uma síndrome agora em nosso país também, conhecida como a síndrome do ninho vazio. Casais com mais de 40 anos de casado, os filhos cresceram, casaram, ou tiveram que sair para estudar ou trabalhar. Marido e mulher estão perdidos dentro de casa. Viveram em função do filho, da filha. E agora, Maria olha para José: quem é você? Sou eu, José? Eu não lembro mais. Outro dia fazia um encontro de casais, todos casados, e perguntei: quantos aqui estão namorando? Ninguém levantou a mão e eu disse: estão brigados? Você percebe que ao casar, ao chegar um determinado momento que tem filhos, o casal para. Entra numa rotina viciante, algo que vai se perdendo, que vai perdendo o significado dia após dia. E aí a doutora Nancy Van Pelt diz que hoje
A cada 2 anos de casamento, de cada 12 casais que se casam, 6 se separam, 4 se toleram e apenas 2 são felizes. Veja esse dado da doutora Nancy Van Pelt, escritora de 2 livros nossos, da Casa Publicadora. É triste. Antigamente, poderíamos dizer assim, isso não acontece na igreja. Infelizmente, não. Quantos divórcios, quantas vezes sou chamado de madrugadas ou outros horários para atender casais que querem se separar. E muitas vezes você percebe que os problemas começaram com pedras pequenas. Sabe, amigos, ninguém tropeça em montanhas, mas em pedras pequenas tropeçamos todos os dias. E muitos lares têm sido destruídos por coisas pequenas, pedras pequenas. Um amigo disse assim, pastor, eu queria tanto ter dinheiro para comprar flor, para comprar não sei o que, para levar para a esposa. Eu falei, legal, amigo. Mas pastor, não tenho dinheiro. Passa na padaria, compra uma balinha Ice Kiss, escrita Love You. E ele fez isso. Ele comprou a bala e foi lá e achou lá Love You. E ele bateu, ele naquele dia eu disse, chega na sua casa, não abra a porta como você sempre faz não, toca a campainha. Deixa ela te atender. E ela abriu a porta e ele olhou para ela, entregou a bala, Love You. E ele me ligou, pastor, foi a noite mais feliz da minha vida. Eu falei, amém. É muito simples agradar a esposa. Só dela saber que foi lembrada por você, a história muda. A história muda. Muitas vezes, os nossos lares estão sendo destruídos por causa de detalhes. Jó tinha Deus em primeiro lugar, Jó tinha sua esposa, Jó tinha os seus filhos, igreja, trabalho e outras coisas mais. Você percebe que hoje colocamos igreja, colocamos trabalho, colocamos tudo, até mesmo acima de Deus. Existem pessoas que colocam a igreja em cima de Deus. Tome cuidado. Se tem uma ordem de prioridade que eu e você não podemos inverter, é esta. Primeiro Deus, o seu cônjuge, seus filhos, trabalho, escola, e aí vai. Sabe, uma nova crise chega na vida de Jó. Jó agora fica doente do pé à cabeça. Jó usava caco de telhas quebradas para se coçar. O Talmud também diz que Jó se enterrava. Ele cavava buracos e ficava dentro do buraco coberto com telhas. Ele cheirava mal. Ele era humilhado por onde passava. As pessoas olhavam para Jó e queriam justificar porque Jó estava passando por aquele problema. Lembra dos 4 amigos? Mais amigo da onça do que amigo de Jó? Apontando o dedo, querendo descobrir por que Jó estava passando por aquele sofrimento. Amigo, pecado. Desde que entrou o pecado no mundo, não existe nada justo nessa terra. Nada. Não espera nada de bom neste mundo. Lembra? Ele crucificou Cristo. Não tem nada de bom aqui. Jó enterrava-se com vergonha daquilo que estava acontecendo com ele. E de repente a mulher olha para aquele homem, depois de sepultar 10 filhos, depois de perder tudo que tinha, olha para o seu marido morrendo. E ela então diz para ele assim, olha Jó, amaldiçoa Deus e morre. Nós esquecemos que a Bíblia, ela não foi escrita com a mente ocidental. A Bíblia foi escrita com a mente do Oriente Médio. Tem culturas. Amigos, amaldiçoar aqui não é o mesmo contexto nosso. Porque como alguém pode olhar para o céu e falar assim, Deus, eu te amaldiçoo? Como? Um pecador amaldiçoar Deus? Não é possível. Então você vê que tem uma discrepância aqui, tem uma inerrância aqui. Pastor, então o que ela estava dizendo? No original ela estaria dizendo assim para ele, olha amor, cometa algum pecado, cometa alguma coisa de errado aí, quem sabe Deus tenha misericórdia de ti e te mata. Porque o salário do pecado é a morte. Ela estava dizendo, cometa algum erro aí. Eu já vi tanta gente jogar pedra na mulher de Jó. Ela também sepultou os 10 filhos. Ela também perdeu tudo que tinha, estava vendo o marido perder. Era um grito desesperador de uma mulher. Enterrar filhos. Espero não falar para nenhum pai ou uma mãe que tenha passado por esse momento tão doloroso e uma dor irreparável no coração humano.
Porque o que conforta o coração humano no momento como esse é a breve certeza da volta de Cristo e a ressurreição nele prometida. Sábado, segunda-feira retrasada, eu fiz um velório. O pai da nossa secretária. 2 coisas me chamaram a atenção. A número 1, vizinhos dele disseram assim para a família: eu nunca vi um velório tão feliz. Que velório diferente. E a Márcia então perguntou: por quê? Eu não vi ninguém chorando, mas eu vi vocês com um semblante feliz, tranquilo. E a Márcia disse: porque o meu pai descansou em Cristo Jesus. O segundo momento que me chamou a atenção, 7 pastores estavam ali, e todos os 7 tiveram momentos para serem ouvidos, mas o último foi o pastor Kedson Moura, que há 2 anos atrás sepultou a própria filha, morreu afogada na Argentina. E ele disse o seguinte para a Márcia e para o Marcos: olha, felizes são vocês que têm a alegria de sepultar o pai de vocês. Não queira sentir a dor de um pai que sepultou a própria filha. Eu sonho com ela. Eu durmo pensando na minha filha. Eu acordo pensando na minha filha. Eu respiro a breve esperança de ver a minha filha novamente. É uma dor irreparável no coração humano. Agora imagina sepultar 10 filhos. Percebe que eu não posso jogar pedra nessa mulher? Eu fico vendo muitos pregadores aí de YouTube dizendo que o diabo é tão mal, que tirou tudo de Jó, menos a mulher. Isso é machismo. Isso é maldade. Aqui é um grito desesperado de um ser humano que perdeu tudo que tinha. E agora o último elo de família dela estava à beira de morte. 4 amigos vieram e só martelavam Jó. Só martelavam. Sabe, muitas vezes eu e você, em momentos de dores, somos mais úteis, calados. Dê o ombro, abrace. É para chorar mesmo, sepultou alguém, deixa chorar, tem que pôr para fora. Não é abraçar e dizer não chore, não chore, não chore, porque não é você. Você não sabe a dor que está dentro da pessoa. Você não sabe o que é abrir a porta da casa e não ver mais a pessoa lá dentro. Deixa chorar, deixa pôr para fora. E os amigos de Jó não, queriam dar um cala-boca nele. E Deus olha para Jó e fala: Jó, quer saber de uma coisa? Eu vou matar eles. E Jó orou por eles. É fácil orar por alguém quando tudo está bem na sua vida. Mas quando você está na lama, quando você está lá no fundo do poço, você consegue esquecer de você e olhar para o próximo? Percebe como que eu e você precisamos aprender tanto a respeito desse homem? Percebe como que o livro de Jó é um livro atual? Como que Jó, como que uma história, o primeiro livro a ser escrito na Bíblia, fala tão forte aos nossos corações? Como que um livro chama tanto a atenção minha e sua? Jó orou pelos amigos. E Deus mudou a sorte de Jó. Tudo que Jó tinha, recebeu em dobro. Menos a mulher e os filhos. Os filhos permaneceram na sepultura. Deus deu 10 novos filhos. Os 10 com certeza de salvação. Porque o pai cumpriu a parte que correspondia a ele. O pai entendia o Salmo 127, verso 3. Herança do Senhor são os nossos filhos. Ele entendia isso. E quando Deus perguntar: Jó, cadê os filhos e as filhas que eu te dei? Os 20 estão aqui, Senhor. A mulher permaneceu fiel ao lado de Jó. Os 42 capítulos, de forma direta ou indireta, ela aparece. Sabe por quê? Porque o casamento dela não estava baseado em dinheiro. Não tinha mais dinheiro. O casamento dela não estava baseado mais em saúde. Não tinha mais saúde. O casamento dela não estava baseado mais em filhos. Não tinha mais filhos. O casamento dela estava baseado: prometo te amar com saúde ou na enfermidade, na tristeza ou na alegria. Eu prometo te amar. Hoje, as pesquisas mostram os divórcios em nosso país. 24,7% incompatibilidade de gênios. Eu sou colérico, eu sou melancólico, eu sou fleumático, eu sou sanguíneo. Hoje a psicologia moderna nem crê nisso mais. Vai no id, vai no ego. 20%, eu não creio que esses 20% estejam certos, devido a redes sociais. Divórcios,
Sabe por quê? Quem trai tem coragem de falar numa pesquisa? Quer participar de uma estatística aqui? Deixa eu dar um exemplo. Eu estava no meu 4º ano de teologia, estava pastoreando a Igreja Central de Cruz das Almas, e um teologano de 1º ano me disse assim: pastor, eu queria pregar na sua igreja. Eu falei: pode, que dia? Eu quero fazer um sábado à tarde, um JA. Qual o tema? Sexualidade. Rapaz, 1º ano de teologia e quer fazer uma palestra sobre sexualidade? Quero. E ele fez um cartaz, ele era um bom marqueteiro. A igreja ficou cheia. No final ele fez um apelo: você que já traiu a sua esposa, você que é viciado em pornografia, você que é viciado nisso, naquilo, vem à frente que eu quero orar com você. Ninguém piscava. Todo mundo quietinho, parado, olhando para ele. No final ele veio falar: pastor, sua igreja é dura. Eu falei: quem é o doido, amigo? Olha a confissão que ele faz ao levantar. Você acha que numa pesquisa alguém vai falar? Não, tem uns doidos que até falam, né? Talvez seja até mentira. Sabe como começa a traição na internet? O marido chega em casa, acha que a mulher não trabalha ou vice-versa. E aí a mulher fez uma comidinha, ele come, sabe cozinhar, mas não, que não sei o quê, e começa a xingar a mulher pega o celular e ela se afasta, e ela vai lá no aplicativo dela e coloca: tô triste. Coloca uma carinha chorando. O Ricardão tá passando por ali. E ele vê: tá triste por quê? Meu marido falou que não sabe cozinhar. Miserável. Tenho certeza que você é a melhor cozinheira do mundo. Se fosse a minha mulher, nem cozinhar você iria. Eu pagaria empregada. Sério? Sério, você é linda. KKKKK. Você sabe onde esse KKKKK para, né? Quando você casou, os problemas emocionais do seu marido é seu. E os problemas dela é seu. Por isso a Bíblia diz: por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe. E o verbo deixar aí é emocional, financeiro e geográfico, tá? Pega a visão aí. Até que as dívidas os separem, 71%. Olha aí, não é a morte, mas não. Por causa dos filhos, 19,2%. Vícios, 4,7%. Sexo, 30%. Infidelidade matrimonial. E por aí vai. Sabe como termina o livro de Jó? A história de Jó termina com marido e mulher sendo vencedores. Porque eles entenderam que crise se vence com o joelho no chão. Porque cristão não tem crise, ele tem Cristo. É algo que nós precisamos tirar do papel e colocar em prática. Outro dia estava descendo a serra, muita neblina, muita chuva. Havia pregado na igreja central de Petrópolis. E aí havia um caminhão na minha frente, como ele é maior e iluminável, eu fui seguindo ele. E logo eu percebi que havia uma frase. E a frase dizia assim no para-choque: não pare as suas orações por causa da tempestade, mas pare as tempestades com a sua oração. Acho que aqui está um exemplo do livro de Jó. Problemas se vencem com joelhos no chão. Casais são vitoriosos com o joelho no chão. Famílias são vitoriosas com o joelho no chão. Não gostaria você, nesta manhã, olhar para Cristo e falar para Ele: Senhor, eu quero consagrar o meu lar. Eu quero consagrar o meu marido. Eu quero consagrar minha esposa. Eu quero consagrar os meus filhos. Porque quando o Senhor voltar em poder e majestade, eu quero subir em família para o céu. É seu desejo? Você que está nos acompanhando aí, é seu desejo também? Coloque aí. Pastor, mas até então eu não sou membro. Diga, vai aparecer um número de telefone para você e entre em contato conosco. Nós temos uma classe bíblica nessa igreja para você estudar, conhecer melhor a palavra. Talvez eu falei para alguém que disse: pastor, até então eu não sabia disso, mas eu quero começar agora. É hoje, porque hoje a misericórdia de Deus está se renovando em nossas vidas. É hoje que a graça dele está sobre mim e sobre você. Aproveita esse momento. Nós vamos cantar um louvor. Comece cantando esse louvor com seus olhos fechados. Faça dele a sua oração, o desejo do seu coração nesta manhã. E se você quer consagrar o seu lar, a sua família, a hora que você quiser, fique em pé. E nós vamos finalizar com uma oração de entrega, reconsagrando as nossas famílias. Amém? Que Deus abençoe, que Ele possa selar a sua decisão nesta manhã com o Espírito Santo no seu coração. Hino de número 502, Vaso Novo. Coloque-se de pé.
novo eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Faz teu querer, Senhor amado. És olheiro e eu esse vaso. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por estudarmos a Tua Palavra nesta manhã. A família é o bem mais valioso que o Senhor nos confiou. Ajuda-nos, por favor, a cuidar da esposa, do esposo, dos filhos, porque um dia queremos subir contigo para as mansões celestiais em família. Não permitas que o mal venha a ter qualquer tipo de vitória sobre os nossos lares, mas que todos os ataques, que todas as artimanhas dele possam cair por terra nesse momento, no nome de Jesus. Que possamos ter uma família vitoriosa em Cristo Jesus. Que o Senhor possa perdoar os nossos pecados e venha habitar em nosso lar, porque Ele pertence a Ti. Pois são as bênçãos que Te pedimos e Te agradecemos. Não porque oramos no nome qualquer, mas porque oramos no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Tua presença entre nós, vimos, Senhor, agradecer. E agora, ao sairmos desse lugar, dá-nos tua graça e teu poder. Amém.